Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender um pouco sobre coleções e a classe ArrayList. O JavaPay fornece várias estruturas de dados pré-definidas chamadas coleções, usadas para armazenar grupos de objetos relacionados à memória. Essas classes fornecem métodos eficientes que organizam, armazenam e recuperam seus dados sem necessidade de conhecer como os dados são armazenados. De uma forma bem simples, essa lista de coleções é tipo uma matriz, um array normal, uma matriz, só que ela aumenta e diminui de acordo com os elementos que são adicionados e excluídos. Por exemplo, aí eu tenho esse aqui um pacote no meio com uma array collection, e aqui eu importo o java-util.arraylist, onde vai permitir que a gente utilize os métodos. Aqui tem uma classe pública, você nomeia como você quiser, e no método principal eu crio aqui a coleção. É tipo uma matriz, a diferença é que ele vai adicionar e remover, e o tamanho dessa matriz vai modificar de acordo com os elementos que são introduzidos e excluídos dele. Por exemplo, aqui eu trago ArrayList, você digita ArrayList e dentro do losango você bota o string. Se você quiser trabalhar com número inteiro, você também digita aqui números inteiros, ele vai trabalhar com números inteiros. Mas como eu trabalhar com string, eu deixo como string e ele vai trabalhar com palavras, ou seja, eu no meio com itens, e aqui eu trago igual new, bota a palavra new, e a ArrayList string eu trago para cá, eu copio isso aqui, ó, essa ArrayList string, e colo aqui, e dentro do parênteses vazio ele traz uma lista com tamanho padrão para 10 elementos. E para adicionar eu boto itens.add, esse método .add é para adicionar a string, ou seja, eu coloco aqui um parâmetro, o head, ele vai adicionar a essa coleção a palavra head, e aqui o itens.add, ou seja, eu tenho dois parâmetros, o 0 e a palavra yellow. Lembrando, você trabalhando com string, você tem que colocar sempre entre aspas dupla, e aqui como eu estou indicando 0, ele vai colocar o yellow dentro do índice número 0. Se colocasse 1, ele colocar número 1 e assim sucessivamente. E aqui para imprimir na tela para o usuário eu usei esse print, ou seja, a lista contém controlado por looping, ou seja, aqui é o for controlado por looping, tem uma variável tipo inteiro, no meio como i igual a 0, enquanto o i for menor que um int size, esse ponto size significa que é o tamanho, ou seja, quanto for menor que o tamanho do itens, ou seja, da lista da coleção aqui, ArrayList, ele vai incrementar mais a variável i. Aí vai imprimir na tela os itens, ou seja, para imprimir na tela para o usuário, bota o sistema .printf, percentual s, que é string, vírgula, itens.get. Esse .get aqui, ele vai pegar os elementos da variável, ou seja, do índice número 0, ele vai e pega o yellow, ele imprime na tela aqui no flat com yellow, e o segundo, que é o item do índice número 1, o head, ele vai e imprime na tela. E aqui eu tenho outro método para poder imprimir na tela, eu uso o display, ou seja, eu trago esse método aqui para dentro do método principal. Aí eu crio aqui outro método, eu tenho os parâmetros que é a ArrayList string, ou seja, esse método vai ter uma coleção nomeada como itens, que é justamente essa coleção aqui, e aqui eu tenho um string header, ou seja, isso aqui vai ser o cabeçalho, e ele vai usar, pegar este aqui, ó, essa palavra aqui display, a lista contém, controlada por um for aprimorado aqui, ele vai e imprime na tela através do for aprimorado que está no método desse método secundário aqui, que é o system.printf reader. Ele vai imprimir esse texto aqui, esse cabeçalho, e usa o for aprimorado, ou seja, o string no método com item, vai percorrer todo os elementos do itens, ou seja, da coleção que a gente nomeou como itens, e vai imprimir na tela com o system.printf, percentual s, que é string, e o item, e depois ele pula para a próxima linha. Aí aqui eu tenho o índice.add, ele vai adicionar o green e o yellow a nossa lista de coleção itens. Aí a gente usa esse método .add, que ele adiciona, ou seja, o display itens, ou seja, ele vai imprimir na tela os itens, e a lista com dois novos elementos, ou seja, antes eu tenho o yellow e o red, e agora na lista eu tenho com dois novos elementos, o yellow, o red, o green e o yellow, e pego o green e yellow e adiciona no fim da lista. Aqui é o itens.remove, esse outro método .remove que faz parte do ArrayList, ele pega e remove o yellow, ele vai e remove, e aqui usa o display para imprimir também novamente, ele pega os itens e imprime na tela aqui, ó, o red, o green, yellow, e ele removeu o yellow da primeira linha aqui da instância, remove a primeira instância o número yellow, ele vai imprimir, e aqui eu tenho o item remove, que eu estou colocando o número 1, ele vai imprimir, ele vai remover o índice número 1, aí, ou seja, quem é que está no número 1 agora, se eu tenho o red e o green yellow, ele vai remover o green, ou seja, 0, 1 e 2, ele vai, remove o green e imprime o red e o yellow, ele vai, imprime o red e o yellow. Itens remove segundo lista elemento, ou seja, o número 1, ele vai e remove o green, note que aqui eu já coloquei a palavra green aqui no texto, ele vai e remove, e aqui eu tenho o system.printf, é o percentual não aspas, e essa formatação aqui serve para
colocar só aspas duplas, o head está na lista. Aí ele vem aqui, usa o método itens.contém, ele vai ver se contém a palavra head dentro da lista do itens, ou seja, da coleção, e vai imprimir. Eu boto esse símbolo aqui de interrogação, e se tiver ele vai trazer vazio, ele apenas vai imprimir o head está na lista, e se não ele vai e coloca o not, ele vai trazer o not para cá e diz que o head não está na lista. Ele vai imprimir na tela e como o head está, ele vai trazer só apenas o head está na lista. E o size 2 aqui é para esse printf serve para ver esse itens.size aqui, esse method.size, ele vai e permite ver se ele verifica o tamanho da lista, ou seja, eu sobrei com a lista com head e yellow, ele vai e diz que seu tamanho é 2, ele vai imprimir na tela aqui, ó, no lado direito, o número 2. É um pouco mais complexo que você entende, você digita o código, você vai vendo pausadamente aí que você entende melhor. Não tenho muito tempo para estar explicando aqui, eu tenho que ser um pouco mais rápido, mas é bem simples, não tenho que fazer isso, é muito fácil, só basta você digitar o código aí e prestar atenção. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço. E lembrando, desculpa, os métodos são esses, são o .add, tem o size e tem o contém, né, que ele verifica se contém, tem um size que ele verifica o tamanho, e nota que aqui, ó, ele sobrou com 12, a gente adicionou, tirou, adicionou, tirou, adicionou e tirou, e no final apenas 2 elementos, ou seja, o tamanho da lista ele modifica de acordo com os elementos que são introduzidos e excluídos do mesmo. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima. Yeah.